Então, amados, olha só. O que acontece é que, bom, portanto, por alguns motivos nós oramos ao Senhor e vimos que por assim melhor e até para a segurança era melhor que as crianças ficassem aqui dentro. Eu pedi um favor, a ajuda dos irmãos, amém, querido? Para que a gente fique com nossos filhos aqui dentro, né? Para que a gente possa estar aí de olho, né? Não vai ser, creio que não vai ser muito tempo, não é verdade? Creio que 5 horas aqui dentro não é muito. É muito 5 horas? Não, né? Ai, que bênção, não é verdade? Então, é bom que a gente também já vai ensinando aos nossos filhos que horário de culto, que quando o Ministério de Pequenos Discípulos surgir, eu já vou avisando para vocês que Ministério de Pequenos Discípulos não é para criança brincar, sabe? Não é um ministério de babá, viu, querido? Eles lá dentro vão estar aprendendo a palavra de Deus, como se comportar diante de Deus. Vocês estão entendendo? E futuramente, Deus assim nos abençoando, que eu creio que vai, a tendência é eles começarem a ter um culto deles. Vocês estão entendendo? Enquanto um culto está rolando aqui dentro, tem um outro lá para as crianças rolando, com palavra, apelo, tudo, querido, para eles já irem crescendo, se acostumando com o culto, com celebrar o Senhor. Amém, queridos? Tá bom? Vocês podem me ajudar nisso, amém? Amém. Glória a Deus. E assim também é bom que o povo também não perde a palavra, não é verdade? Que bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão com o boletim na mão? Amém. Que bênção, vocês estão mais rápido que eu, viu? Vocês estão muito mais rápido que eu. Vou tomar água aqui, molhar o bico primeiro, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero começar dizendo, eu sempre falo isso no início do culto, porque nós como seres humanos, nós temos a facilidade de esquecer algumas coisas muito rapidamente, sabe? Então por isso que eu já começo o culto relembrando sempre o que a gente tem falado ao decorrer desse ano, não é verdade? Vamos ver se o povo se lembra. Nós temos falado sobre viver uma vida como? Sem limites. Em quem? Em Cristo. Olha só. Viver uma vida sem limites em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós sabemos que essa vida nós só temos através de Cristo Jesus. Nós sabemos que essa vida nós só conseguimos alcançar ela se nós permitirmos que o Senhor entre na nossa vida e governe de uma maneira total, não parcial, mas de uma maneira total. Só que eu não sei se você sabe, mas uma máquina, quando ela é criada, seja qual for a máquina, existe um centro que supostamente é um mecanismo. Se for num computador ou alguma coisa dessa, né, alguma coisa computadorizada, é um centro de informações, não é verdade? E a máquina, ou aquela como se diz lá no Nordeste, aquele machine, não é verdade? Porque no Nordeste se fala assim, viu, querido? Vai aprendendo. Para quando você for lá visitar, você já saber falar a língua. Então, querido, a gente começa a ver que a máquina ela começa a agir, a ter uma ação conforme a informação que ela tem. Você consegue entender? Se você bota algo no computador, o seu computador vai agir conforme as informações que você colocar lá dentro. Eu não sei se você sabia disso. Um tempo atrás eu não sabia não, viu? Eu continuo ainda não entendendo muita coisa de computador, mas vou aprendendo, amém, queridos? Eu vou entrando aí, né, e vou conseguindo receber algumas coisas. E amado, Deus, Ele é tão tremendo que Ele nos fez de uma maneira que nós somos capazes de receber informações, armazenar essas informações e através dessas informações nós começarmos a agir conforme as ações que recebemos. Você está conseguindo entender?
Amém, queridos? Amém. Então, amado, presta atenção. O título da mensagem de hoje é Aprendendo a Controlar o Centro das Decisões. Porque veja bem, amado, se um computador você bota informação lá dentro, o próprio computador ele não tem controle, sabe, querido, do que entra e do que sai. Ele vai agir conforme o comando, conforme a informação que foi colocada, amém? Então, amado, preste atenção, porque Deus está nos chamando para termos controle, para sabermos controlar o centro das decisões da nossa vida. E a gente vai no decorrer da mensagem aprender um pouco mais onde é que está o centro de informações e o que nós devemos fazer, amém, amado? Amém. O versículo base se encontra em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 13, que diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. O Espírito Santo recebeu a tradução, ficou uma bênção. Tem que ver como isso aí chegou nos céus, viu, querido? Chegou uma bênção, uma beleza. Amém. Amém, querido? Então olha só, amado, estar em Cristo e romper limites, amado, passa pela capacidade, passa para que a gente consiga isso. Nós temos que ter a capacidade, amado, de controlar o poder criativo. Presta atenção, quando estudamos a palavra, somos apresentados a uma realidade e que dentro de nós, no mais profundo, amado, do nosso ser, está o que chamamos alma, ou por assim dizer, o coração. Você já escutou falar nisso na palavra? Não é verdade? O salmista diz assim: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na verdade, o salmista não estava falando do coração, carne em si. Ele estava indo mais profundo. Ele estava falando: Senhor, eu guardo isso lá onde fica armazenada as minhas emoções, onde fica armazenada as minhas decisões. Eu coloco a tua palavra e guardo lá, porque para que eu não venha a fazer algo que a tua palavra não diz, para que eu não venha agir conforme a minha emoção, para que eu não venha agir conforme o meu eu quer. Vocês estão conseguindo entender um pouquinho, amém? Então, amados, presta atenção. Provérbios 4:23 diz assim: guarda com toda diligência o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Amado, presta atenção, porque o que acontece é o seguinte: aqui, o versículo aqui está dizendo, amado, para eu guardar o coração, porque dele procede a fonte de vida. Do meu coração procede a fonte de vida. Olha o que Jesus fala, olha o que a palavra de Deus diz. Preste bem atenção nisso, que a minha boca fala aquilo que o meu coração está cheio. Agora olha só, querido, porque como é que eu vou falar de algo que está no meu coração? Não faça isso, viu, querido? Mas eu já vou dar uma revelação para você. Você quer? Se você pegar uma faca, um bisturi, alguma coisa, rasgar aí, querido, você abrir o seu coração, sabe o que tem dentro dele? Você quer que eu seja bem sincero? Sangue. Você não tem como guardar a palavra no seu coração, viu? De carne. Mas presta bem atenção, porque quando a palavra fala de coração, a palavra está falando da minha alma, a palavra está falando da minha mente, a palavra está falando de onde procede os meus pensamentos, as minhas decisões, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas paixões, não surgem do meu coração, querido, vem da minha mente. E isso já está, querido,
contaminando a minha alma, portanto eu começo a agir conforme. Começou a entender mais ou menos? Amém? Vamos caminhar para a gente entender mais? Presta atenção, querido, porque duas palavras são usadas para alma ou coração em hebraico. Uma delas é nefesh, diga essa palavra. Nefesh. E a outra é leb, diga isso. Leb. Ambas as duas, querido, falam do homem interior. Não fala do coração em si. Ambas das duas fala de onde estão armazenadas, onde está guardadas as minhas emoções, de onde surgem as minhas emoções e paixões. Ou seja, em outras palavras dizendo, se você for traduzir essas duas palavras no hebraico, essa palavra está falando assim: mente. Quando foi traduzido para coração ou alma, a tradução mais correta, eles botaram coração ou alma porque era algo mais íntimo, mais profundo dentro de todo e qualquer ser humano. Amém, queridos? Amém. Vocês conseguem entender isso, sim ou não? Amém. Eu estou vendo o povo meio assim parado, acho que o povo está meio voando. Vocês estão conseguindo entender quando eu falo isso, amém? Amém. Então preste atenção, querido, porque se colocasse na palavra mente, ia ficar parecendo um negócio meio superficial. E mente, na verdade, é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Tanto é que a palavra diz: quem conheceu a mente do Senhor? E no Novo Testamento, mais na frente, a palavra diz: Paulo diz assim: nós porém temos a mente de Cristo. Olha aí, querido. Então você vê que é algo bem profundo, não é verdade? Amém, queridos? É algo bem profundo. É algo que ao homem por si só é impossível de entender isso, de compreender essas coisas. Mas o que a palavra está trazendo para nós, amados, é que o que acontece é que isso fica armazenado na nossa mente. Olha o que diz, amado, Provérbios 23, 7, a parte A. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Preste bem atenção, porque parece que o versículo não tem sentido, se você for colocar ele humanamente falando. Como eu imagino na minha alma. Você já parou para imaginar a sua alma algum dia na sua vida, querido? Então preste atenção o que o versículo aqui está dizendo. O versículo está dizendo assim, ó: foi algo posto na minha mente, foi algo entrando na minha mente, e a minha mente começou a contaminar todo o meu interior. E o que acontece é que eu agora, como eu estou todo contaminado por dentro, o que acontece é que agora eu externo, e eu creio firmemente de que como eu me imagino, de como eu recebi essa informação, agora eu sou desse jeito. Para que vocês tenham um exemplo palpável, tem pessoas que recebem a vida inteira assim: você é burro, você não serve para nada. E aquilo começa a entrar na mente dele, começa a ser ministrado no coração e na alma dele. Ele começa a se encher, ele vai crescendo, e aquilo dentro dele fica ecoando. Ele é burro, ele não vai servir para nada. Você é burro, não vai servir para nada. Quando ele cresce, querido, chega a idade de adulto, ele crê firmemente que ele é burro e que ele não serve para nada. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Por isso, querido, que esse termo imaginou na sua alma trata do princípio, no caso da meditação. É quando eu recebo algo e fica aquilo ecoando dentro de mim, a ponto de que eu começo a crer. Eu começo a crer que eu sou aquilo mesmo. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Então presta atenção, amado. Funciona assim: um centro de informações é a minha mente, que ministra na minha alma ou coração, e assim o que acontece é que se externa. Assim como presta atenção que o diabo ele faz questão de imitar tudo. A palavra diz que você e eu somos igreja, amém?
Sabe como é que você constrói esse templo aqui, querido? A palavra igreja significa eclésia. É de dentro para fora. É algo, assembleia tirada de dentro para fora. Então, começa uma mudança dentro do meu íntimo, começa uma mudança de mente, começa uma mudança na minha alma. Eu começo a crer no que a palavra diz, o meu centro de informações começa a entrar a palavra. Você está conseguindo entender? E aí, querido, eu começo a agir conforme a palavra diz. E aí eu passo a ser igreja. O diabo, ele faz a mesma coisa. Ele joga algo. Como eu falei na questão de que a pessoa recebe aquilo a vida inteira, sendo falado a mesma coisa. Você é burro, você não serve para nada. Ele recebe aquilo começa a ecoar dentro da mente dele, dentro de todo o ser dele. Começa a ecoar. Quando o trabalho dentro dele, dentro da mente dele, na alma dele, está feito, ele começa a agir conforme. Você está entendendo, querido? Você está conseguindo entender, amém? Porque igreja, para nós termos tempo do Espírito Santo, é assim, não é de dentro para fora. Começa uma mudança na minha mente, automaticamente eu mudo a minha atitude. O diabo faz a mesma coisa, querido. Ele muda a tua mente, ele muda a minha mente primeiro. Ele age aqui, ó, para que eu seja ministrado e creia naquilo que está entrando. E como consequência eu começo a ter as ações. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção, porque nós temos que aprender a controlar, querido. O que Deus quer é que a gente aprenda a controlar esse centro de decisões. Você sabia disso? Deus quer que a gente aprenda a controlar isso aqui, ó. Preste bem atenção. A palavra fala de um dos frutos do Espírito Santo. Paulo nos ensina em Gálatas. Um dos frutos do Espírito, ele fala, é domínio próprio. Sabe o que é isso, querido? É a tua mente falar assim, faça isso, e você falar assim, não vai fazer nada disso. Por quê? Porque eu sei controlar. Eu sei controlar. E Deus vai te ensinar essa noite a controlar. Amém, queridos? Amém. Você vai sair daqui tendo controle sobre o centro das suas decisões. Amém, amados? Amém. Então vamos aprender a controlar o centro das decisões. Amém? Amém. 1 Pedro 1,13, mais uma vez, repetindo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Cristo, de Jesus Cristo. Amado, o versículo começa dizendo o seguinte: por isso, cingindo. Essa palavra no grego, meu amado, significa, essa palavra no grego é anazonomi. Vou repetir para que você entenda. Anazonomi. Essa é a palavra no grego, que significa cingir-se, estar preparado. Presta atenção, amado, porque na verdade isso aqui é uma metáfora, tá, amado? Derivada de uma prática dos orientais para movimentar-se com mais naturalidade. E o que acontecia é que estavam acostumados, quando iniciando uma jornada ou um engajamento de algum trabalho, de ajustar as suas vestes longas, ondeantes ao redor do seu corpo e prendê-la com um cinto de couro. Então preste bem atenção como é que os orientais faziam. Vou descer aqui para que você entenda. Veste longa, amém, querido? Amém. Mulher entende bem isso, né? Porque às vezes bota um vestidão, uma saia, e aí vai andando, que vai subir uma escada, pisa na saia. Olha, você está entendendo? Tá com vestidão, aí chega lá, o tempo tá meio assim, ela começa a andar e vira de costas assim pro espelho, vai andando, para ver como é que tá a barra atrás. Se tiver arrastando, não tá bom não. Querido, pisa em cima, não é verdade? Os orientais, já sabendo disso, querido, o que eles faziam é que eles colocavam um cinto de couro. Esse cinto de couro, na verdade, ele suportava, ele segurava, só que ele trazia uma proteção para quem estava com aquilo. Porque ele botava o cinto de couro, na verdade, dava uma ajustada na veste, e a segurança por quê? Porque ele não ia pisar, querido, ia acabar tropeçando e caindo. Sabe?
Mano. Você está conseguindo entender? Amém? Amém. Então essa prática foi tirada, querido, daí. Então a palavra fala cingindo. Cingindo a gente já viu que é estar preparado, estar pronto de onde foi tirado. Amém? Amém. Só que ela manda cingir um entendimento. O entendimento, amado, essa palavra no grego é ospos. Ospos, querido, você sabe o que significa? Parece que não tem nada a ver com a tradução. Porque ospos significa quadril. Olha só, querido. Ospos, amado, significa quadril, ou seja, cingir, cercar os quadris, ou até em outra versão, cercar os lombos. Olha só, querido, o que a palavra está trazendo de revelação? Eu não sei se você sabe, na região aqui do quadril fica um negócio que é chamado ventre. Você já escutou falar isso? Já estou falando ventre, querido, amém? Então presta atenção, porque o que acontece, querido, é que o ventre, na verdade, era o lugar onde os hebreus achavam que o poder generativo residia. É onde eles achavam que dali do ventre saía toda e qualquer criação, toda e qualquer criatividade. Eles criam que no ventre, querido, o ventre na verdade é algo íntimo, que está no mais profundo. Então eles acreditavam que no ventre, eles não interpretavam como coração ou alma, eles olhavam como ventre, como algo mais profundo, dentro, no meio de todo e qualquer ser humano. Você está entendendo, querido? Então o que acontecia, por isso que essa palavra foi usada dessa maneira, por isso que a palavra aqui, querido, usada é ospos. Por quê? Porque traduziu para nós como entendimento, como mente, mas na verdade é algo onde eles supostamente estariam protegendo aquilo que estaria gerando a vida, aquilo que estaria gerando toda e qualquer informação, aquilo que estaria gerando e motivando todo e qualquer ser humano a viver ou caminhar. Você está conseguindo entender até aqui, amados? Amém? Vamos entender um pouquinho mais? Presta atenção. A ideia, amado, era que se fazia necessário amarrar, controlar o centro gerador de ideias, projetos, frutos e ações. Então presta atenção, que quando a palavra está dizendo para cingir o entendimento, ela está falando, amado, na verdade, que assim, você precisa, tem uma necessidade de você controlar, de você saber, querido, controlar o centro de informações, o centro, querido, onde estão armazenadas, de onde provém todas as suas ideias, todas as suas emoções, decisões, planos. A palavra está dizendo que isso tem que estar protegido. Que situação, hein, querido? Deixa eu explicar isso aqui mais um pouquinho. Presta atenção. A nossa mente é algo que tudo que é falado, tudo que é visto, entra aqui. Você sabia disso? Amém? A palavra está falando assim: proteja e veja bem o que está entrando aí. Cuide disso aí, porque é daí de dentro, dependendo do que você recebeu, é daí de dentro que vai sair se você vai obedecer a Deus ou não. É daí de dentro que vai sair se você vai esperar em Deus ou não. É daí de dentro que vai sair se você vai se entregar ao Senhor ou não. É daí de dentro, amado, que você vai entregar o governo da sua vida a Deus ou não. Por isso o versículo está começando dizendo assim: guarde a sua mente, proteja ela.
Você está conseguindo entender? Amém? Amém. Então, amados, presta atenção. Presta atenção. Porque o resultado, amado, de cingir o entendimento, depois que eu protejo a minha mente, você sabe o que acontece? O que acontece, amado, é que eu me torno uma pessoa sóbria. Você tem ideia do que é uma pessoa sóbria? Sóbria, amado, essa palavra no grego é néfro. E significa estar calmo, sereno de espírito, ser moderado. Uma pessoa, querido, controlada. Uma pessoa que se controla. Uma pessoa, querido, que não se move. Uma pessoa que é sóbria é uma pessoa que não se move, querido, por emoções, sentimentos ou circunstâncias. Por quê? Porque isso não entra na mente dela, porque a mente dela está protegida. E o que entra na mente dela é a palavra do Senhor. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção. Quando nós nos tornamos pessoas sóbrias, pessoas controladas, o que acontece é que isso me capacita, querido, a ser paciente e a esperar, mas não esperar por um tempo, esperar inteiramente no Senhor. Nem alguém que espera parcialmente, nem alguém que espera em alguns assuntos, mas ele tem paciência de esperar no Senhor até que a resposta venha. Até que. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Essa palavra, querido, de esperar inteiramente, essa palavra no caso, ela é teleios. É algo que não é algo parcial, ela é totalmente. Mas presta atenção, porque ela manda, o versículo manda a gente esperar inteiramente, totalmente, na graça. Você sabe o que é graça? É um favor não merecido. Olha que coisa. A palavra está dizendo para eu esperar com paciência por algo que eu não mereço. Olha que coisa tremenda. Mas a gente já está provisionado em Deus. Amém. Você está entendendo, querido? Amém. Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Então, querido, eu espero na graça, no favor não merecido que Deus me dá. Na graça que está sendo trazida, está sendo revelada, está sendo entregue progressivamente, no meio das provas, no meio das lutas, no meio das tribulações. Deus tem se revelado. Deus tem revelado, querido, aos seus servos, aos seus filhos, a graça. Deus tem revelado a sua graça. Deus tem revelado o seu favor. Vou nas lutas, na dificuldade, em meias tribulações. Se você tem, querido, olhos do Senhor, você vai ver a graça do Senhor agindo na tua vida. Amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então olha só, se nós pegarmos isso aqui que foi falado agora, e nós formos desmembrar e colocar no versículo de novo, preste atenção como é que isso sairia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus se revelará progressivamente, certo? Mas para isso é preciso controlar o nosso centro gerador de ideias, a fim de termos paciência necessária, que nos dará serenidade de esperar inteiramente na graça. Olha que coisa! Quando você traz para o original, quando você traz para o grego, fica mais claro e fica mais explicado. Olha só o que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que o Senhor Jesus ele vai continuar se revelando progressivamente, mais e mais. Amém, querido? Amém. Mas presta atenção que para isso acontecer, eu tenho que aprender a controlar o centro gerador de ideias. Com isso, querido, eu vou ganhar paciência para esperar. Com isso eu vou ganhar a paciência necessária que vai nos dar serenidade. Eu vou esperar, mas eu vou descansar no Senhor, querido. Eu não fico atribulado.
Eu não fico, meu Deus, esse negócio está demorando. Por quê? Porque eu estou calmo, eu estou sereno. Eu descanso no Senhor. Amém, queridos? Amém. Então, amado, presta atenção. Porque há um resultado, tá? Há um resultado quando não controlamos o nosso entendimento, quando não controlamos o nosso ósculo. E eu queria trazer isso para você. Amém, queridos? Amém. Presta atenção que há um resultado quando eu não controlo a minha mente. Há um resultado quando eu não cinjo, quando eu não protejo a minha mente. E a primeira coisa que acontece é que eu começo a ser guiado por um guia, querido, que é corrupto. Ou seja, eu começo a me mover, querido, por circunstâncias e por sentimentos. Eu estou triste, me movo na tristeza. Estou alegre, me movo na alegria. Estou com raiva, me movo na raiva, na ira. E a palavra está dizendo para a gente não fazer isso. Por isso que tem que controlar o centro de entendimento. Você está entendendo, querido? Olha o que diz Jeremias 17, o versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Preste bem atenção. O que o versículo está dizendo aqui, querido, Deus está falando assim: o coração do homem é enganoso, querido. Ele vai te levar por veredas, por caminhos que vão te levar à morte. O fruto disso é a morte. E morte nós temos entendido que é separação de Deus. Portanto, amado, se eu for pelo meu coração, se eu for pelo meu sentimento, pelas minhas emoções, já deu errado. Eu já estou indo no sentido contrário ao caminho que o Senhor tem para mim. Amém, querido? Amém. Então preste bem atenção, porque o Senhor está dizendo aqui, querido, que Ele, além de esquadrinhar os nossos corações, de nos sondar e conhecer tudo lá dentro, preste bem atenção nisso, porque o final do versículo diz que Ele dá a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deixa eu dar um adendozinho aqui. Se eu controlar a minha mente, eu vou comer desse fruto. Se eu não controlar, eu também vou comer do fruto. O que o Senhor está falando é assim: todos os dois caminhos você vai ter um fruto. Todos os dois caminhos você vai ter uma consequência. Se você controlar o seu entendimento, a sua mente, o seu coração, a sua alma, esse centro de informações, se você controlar isso aí, e eu já começo a dizer, já começo a adiantar para vocês, isso só pode ser controlado pelo Espírito Santo. Isso só pode ser controlado, querido, com Jesus na tua vida e na minha. Isso só pode ser controlado quando a gente fica impregnado da palavra de Deus. Não tem outro jeito de controlar isso, querido. Amém? Mas preste bem atenção. Ele está dizendo que de uma maneira ou de outra a gente vai comer do fruto. Como assim, pastor? Não entendi, não entendeu? Tudo que o homem planta, ele colhe. Portanto, se eu plantar algo bom, eu vou colher algo bom. E se eu plantar algo ruim? Eu vou colher algo ruim, querido. Não tem jeito. Ninguém planta banana e chega lá depois, na hora da colheita, pensando em colher abacaxi. Porque não vai dar certo, querido. Você está conseguindo entender? Amém, querido? Amém. A segunda coisa, querido, é que quando eu sou guiado por esse guia corrupto, eu começo, amado, a ser dominado pela carne. Olha o que aqui diz Romanos 7,5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que havia pela lei operavam em nossos membros, a fim de darem fruto à morte. Separação de Deus. Está vendo o fruto aí, querido? Está vendo o fruto aí? Amém? Amém. Então presta atenção, porque eu quero dizer algo para você, viu, querido? Se já morremos em Cristo, a palavra nos diz, amado, para nós cingirmos o nosso entendimento e pensarmos nas coisas lá do alto
e buscai as coisas espirituais. Sabe por quê, querido? Porque Deus é espírito. Tem que deixar as coisas carnais, tem que deixar as coisas desse mundo. Deus não se move por circunstâncias, Ele usa elas, não é verdade? Mas Ele não se move por circunstâncias, amado. E o que acontece é que Ele não se move. Jesus falou assim: o meu reino não é desse mundo. Portanto, amado, não tem como Deus se mover como um ser humano se move. Deus agir como um ser humano agiria. Porque o ser humano é feito de carne. E a palavra diz que a carne, ela é inimiga. Ela milita. Ela briga contra o espírito, e o espírito contra a carne, querido. Então não dá certo. Vocês estão entendendo, amados? Amém? Então, amados, prestem atenção. Que nós começamos, no primeiro ponto que eu trouxe a vocês, a falar de um guia que era corrupto. Que era o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, onde está armazenada as emoções e as paixões. Agora, querido, já está no membro, já está no corpo. Começa de dentro para fora. Você conseguiu entender, querido, como é que a coisa funciona? Quando eu começo a ter ações, o meu interior, a minha mente já está contaminada. Quando eu começo a ter atitudes, quando meus membros começam a servir ao pecado, é porque o meu interior, a minha mente já está contaminada. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Então presta atenção, porque o que acontece, que se está contaminado, atinge, amado, o centro de informações, onde estão os sentimentos, as emoções, e como consequência as ações começam, amado. Nós começamos a agir da mesma maneira. Sabe por quê? Porque o centro está sem controle nenhum. Se nós não tivermos controle, querido, sobre esse centro de informações, o que acontece é que vai dar problema. Você já entrou num lugar onde você entra e a palavra sai assim da tua boca: meu Deus, isso aqui está sem controle nenhum. Para isso sair da sua boca, o que você viu ali, querido? Vou ajudar vocês. Desordem total, não é verdade? Tudo de cabeça para baixo. Sem lei. Sem lenço, sem documento. Quando eu não guardo, querido, a minha mente, o que acontece é que eu começo a agir sem lei nenhuma. Ou por outro, eu começo a agir pela lei do pecado. Porque eu começo a me mover, isso contamina o meu corpo. E eu começo a mover segundo a minha carne, segundo as paixões, segundo a minha alma, segundo o meu eu quer, segundo a minha carne tem vontade. E o que acontece, amado, é que a gente começa a colher os frutos. E sabe quais são esses frutos? Gálatas 5, Paulo nos ensina, versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Presta atenção, querido. O tempo não me deixa, mas eu quero só falar algumas coisas sobre isso aqui, bem rapidamente, porque algumas coisas eu entendo erradamente. Eu olho às vezes para essa palavra prostituição e eu acho que é simplesmente se eu tiver relações sexuais com outra pessoa. Presta atenção, querido. Jesus falou assim: se você olhar com a intenção impura no coração, você já adulterou. Portanto, a prostituição já entrou, querido. Se eu olho revistinhas pornográficas, a prostituição já entrou. Se eu ando na rua olhando os corpinhos
seja homem, seja mulher, admirando, sabe aquela coisa? A prostituição já entrou. Quer algo diferente disso aí? Muitas vezes você vai ver Deus falando assim com o povo dele no Velho Testamento, que o povo dele estava se prostituindo com outros deuses. Ah, pastor, isso aí não acontece comigo. Você tem certeza que? Cuidado antes de você falar que não acontece. Porque o que acontece é que às vezes eu acho que eu me prostituí com outros deuses, aí eu simplesmente abandonar Jesus e entrar numa outra religião, sabe? Seguir o Deus de outras religiões. Esse mundo tem um príncipe. Você sabia disso? Quando eu começo a ter as atitudes desse mundo, o que acontece é que eu estou me prostituindo com o príncipe desse mundo. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Tem outra coisa aqui que eu queria falar, que é a parte da idolatria. Idolatria a gente acha, não, pastor, isso aí eu tô legal, isso aí eu tô beleza, porque eu não adoro imagem. Você acha que idolatria é só isso, querido? Tem gente que põe o cônjuge num pedestal. Tem gente que põe o papai ou a mamãe no pedestal. Tem gente que põe o filho no pedestal, querido. Você sabia? Quer ver a idolatria que tem acontecido muito dentro das igrejas? Cantor gospel. Amado, mas é uma adoração a isso tremenda. Parece que o cara é um artista. Presta atenção, mas para você entender, tá? Aquela pessoa está ali como servo de Deus. O que ela está cantando, independente do dom que ela tem, ou seja voz, ou seja instrumento, quem deu foi Deus. E é para que o nome de Deus seja exaltado, honrado e glorificado, não é o dele. E aí entra o cantor gospel fulano de tal. Ah, que isso, querido? Que é isso, meu amado? Pega qualquer um desses cantores gospel, amém, querido? Bota do lado do profeta Elias. Você acha o quê? Que ainda falta muito para ele alcançar Elias, ou como é que é? De repente falta um pouquinho, não é verdade? Sabe o que a palavra diz? Que Elias era um homem como eu e você, querido, sujeito às mesmas paixões carnais. Esse homem que está cantando, essa mulher que está cantando, ou que está tocando, meu amado, preste bem atenção. Ele passa pela mesma tentação, a mesma provação que eu e você passamos. Ele não é Deus. E as pessoas têm pegado, essas pessoas têm pego pastores. Não, porque o meu pastor, glória a Deus, querido, se submeta àquele homem, mas presta atenção, você tem um Deus. Ame o seu pastor, caminhe com ele, seja ovelha, se submeta, mas presta atenção, não sirva de pedra de tropeço, porque quando você começa a exaltar demais essas pessoas, o que acontece é que eles correm o risco de tropeçar em você, e começar a vir na cabeça dele assim, rapaz, não é que eu sou bom mesmo, pronto, já tropeçou, já caiu, querido. É servo de Deus, querido. Glória a Deus pela vida deles. Que Deus os abençoe muito mais. A gente canta aqui vários louvores, querido, desses servos de Deus. Não é verdade? Nos abençoa tremendamente. Mas é para a honra e glória do Senhor. Não tem a ver com eles. Você está entendendo, querido? Presta atenção. Tem muita gente que chega para mim no final, pastor, que palavra tremenda, glória a Deus, porque Deus fez, se moveu, a unção caiu, glória a Deus. Se tirar Jesus da minha vida, acabou o Zeca, querido. O pastor Zeca não existe, só fica o título. Presta atenção, a Bíblia fala sobre um rei chamado Saul. Quando Deus tirou a coroa dele espiritualmente, ele continuou reinando, mas sem presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Nada.
Esse homem não conseguiu fazer mais nada, querido. Por quê? Porque Deus saiu da vida dele. Tira Deus da vida de qualquer um desses servos, que você vai ver o que acontece. Então, amados, cuidado com a idolatria. Cuidado com a prostituição, com outros deuses. Cuidado com isso, querido. Amém, amado? Glória a Deus. Então, preste atenção. Às vezes a gente olha, a palavra está falando sobre um fruto aqui chamado feitiçaria. Aí a pessoa às vezes fala assim: não, eu não sou feiticeiro, eu não faço nada disso, não consulto, não faço nada disso. Presta atenção, mano. A palavra diz que tem algo que é como o pecado de feitiçaria. Quantos lembram aqui o que é? Hã? Senhor, o povo está precisando ler mais a Bíblia. Oh, Jesus. Ninguém sabe o que é como pecado de feitiçaria? Uma coisa, vou ajudar vocês. Uma coisa que as pessoas interpretam às vezes como perseverança, mas não é. Obstinação. Uma pessoa obstinada. A palavra diz assim: a obstinação é como o pecado de feitiçaria. Sabe, uma pessoa que faz de tudo para poder alcançar um certo posto, um certo local, pisa na cabeça de quem? Isso não é perseverança, isso é obstinação. Se tiver que fazer o mal, a palavra diz, a palavra compara essa pessoa como um feiticeiro, como um bruxo. Então cuidado, querido. Aprenda, amado, aprenda, igreja, a esperar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para você. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Vamos seguir com a palavra. Glória a Deus, amado. Amém. Então preste bem atenção, porque o que acontece como consequência disso, querido? Quando eu começo a colher esses frutos, eu começo a viver uma vida de uma maneira que eu começo a ser levado a fugir do hoje. Isso começa a me contaminar de tal maneira que eu começo a fugir do meu dia. Sabe quando começa o dia, você fala assim: puxa vida, esse dia podia não ter existido. Querido, eu começo a querer fugir dos dias. Olha o que diz, o que Jesus fala em Mateus 6,34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Meu amado, viva o hoje. Viva feliz com o que você tem hoje. Vou lhe dar um conselho melhor. Viva como se hoje fosse o último dia da sua vida com o Senhor. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Porque eu não sei se eu vou abrir os olhos amanhã. Você também não sabe, querido. Eu não, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para quando eu estiver pronto. Pode não dar tempo. Faça hoje, querido. Não, amanhã eu amo meu filho, ame hoje. Amanhã eu amo meu cônjuge, ame hoje, querido. Amanhã eu peço perdão, peça hoje, meu amado. Não deixa para amanhã. E a outra coisa é eu ficar maquinando, ficar pensando nas coisas que de repente posso fazer. Presta atenção, a palavra nos orienta a não andarmos preocupados com nada. Às vezes tem algo que vai acontecer na minha vida em 2015, está lá programado. Eu começo a me preocupar e começo a bolar um plano hoje. Meu amado, falta tempo demais. Não, pastor, o meu não é tanto assim. É mês que vem. Tem muito tempo. Em 4 semanas ainda aí. Então vá com calma. Viva o presente, viva o dia, viva alegre, contente. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegre no Senhor. Tem pessoas, querido, andando tristes. Presta atenção que a tristeza, a gente vai ver aqui,
que a tristeza é algo que eu permito que entre na minha vida. Sabe por quê? Porque a minha mente fica vagando, eu fico pensando na morte da bezerra, querido. Diga assim com amor para o irmão. Então, fala assim: Deus não quer que você fique pensando na morte da bezerra. Agora responde para ele, fala assim: amém. Amém? Glória a Deus. Presta atenção nisso, amado. Um estudo divulgado nos Estados Unidos sugere que as pessoas gastam quase metade do tempo imaginando que gostaria de estar em algum outro lugar ou fazendo alguma outra coisa. E essa contínua dispersão da mente as torna infelizes. Preste bem atenção nisso, querido. A mente não está protegida, correto? A mente começa a vagar. Presta atenção nisso, igreja. Mente vazia, oficina do diabo. Pode ter certeza nisso. Pode ter certeza disso. A minha mente começa a vagar. Eu estou aqui, vivendo em Londres e estou pensando no Brasil. Vai ficar infeliz, querido. Eu estou em Londres e estou vivendo a minha vida pensando nos Estados Unidos. Vai entrar numa vala profunda, querido, e não vai sair daí. Vai viver infeliz e deprimido. Não, mas a China tem que ver, tem uns negócios e tal. E aí começa a pensar na China. Ah, mas você vai viver infeliz, você mora em Londres. Você mora em UK. Você entende isso? Amém. Amém? Amém. Você mora na Inglaterra, querido. Mais conhecido como England. Já ouviu falar? Olha, tá vendo? Então, querido, preste bem atenção. Porque se você for viver uma vida aqui, pensando em outro lugar, amado, você vai ver depressivo, triste, desanimado, sabe, amor? Aí você vê aquela pessoa entrando pelo culto, tá? Posso fazer um teatrinho aqui? Amém? Vou descer aqui para ficar melhor. Presta atenção. A pessoa entra no culto, passou a semana inteira pensando lá no Brasil, ou pensando nos Estados Unidos, ou o que é que seja, não é verdade? Pronto. Já está infeliz. Tá dentro de uma vala, sabe, querido? E a vala já não está cheirando muito bem. E aí, para ajudar, não toma banho para vir para o culto. Entendeu? Mais ou menos isso. Amém, querido? Aí ele entra no culto. Amém? O povo está aqui alegre, ajeitando as coisas e tal. Pastora Dani ajeitando aqui o negócio. Pastor Zeca, o pessoal do louvor e tal, aquele negócio. Aí entra o amado. Preste bem atenção, olha. Pai do Senhor. E aí, amado, tudo bem? Tudo bem, tudo no céu. Que céu, querido? Que céu você está? Que céu eu não conheço, não. Eu desconheço esse céu. Que situação, não é verdade? Sabe por quê, querido? Porque ele está vivendo uma vida pensando em outro lugar. Está vivendo uma vida pensando em outra coisa. Ele vive uma coisa e ele está pensando em viver outra. Puxa vida, olha. Estou aqui amolando faca, olha. Ou estou aqui carregando pin. Ou estou aqui limpando casa. Ou estou aqui cuidando de criança. Puxa vida, se eu tivesse, hein, agora, hein? Um escritóriozinho, ar-condicionado, tal, com não sei quantos milhões na conta. Pode reparar que quando a mente vaga, sempre vaga para coisas assim. Preste bem atenção. A minha mente sempre vai vagar. E quando eu começo a pensar em mim, em algum lugar, ou fazendo um outro tipo de serviço, eu estou sempre fazendo nada. Eu estou um lazy, sabe? Aquela coisa assim, querido, jogar nas traças, sabe como é que é? Ou eu queria agora estar na praia de Cancún. Que tem praia de Cancún, querido? Fazendo o quê? Nada. Não, eu queria estar agora num escritório, sendo presidente da companhia. Por quê, querido? Porque eu não ia estar fazendo nada. É sempre esse o pensamento. Você vai ver que é, querido. Então ele tenta sair de uma realidade que ele tem que viver, e ele tenta fugir para uma outra, através do pensamento. Quando ele volta em si, que ele dá de cara com o que ele está fazendo, amado, ele mergulha num buraco, num poço sem fundo.
E ele fica triste. Você está entendendo, querido? Aí vira, querido, vira um morcego, coitado. Quer ficar dentro num lugar escuro de cabeça para baixo, pendurado numa árvore. Meu amado, pelo amor de Deus. Já começa que o sangue vai descer tudo para a cabeça, vai desmaiar. Quem faz isso não. Você está entendendo? Sai daí, amado. Levanta, resplandece. Que a glória do Senhor já raiou na tua vida, amado. Amém. Deus tem uma vida mais do que vencedora. Deus tem uma vida mais do que feliz para você. E você está pensando na morte da bezerra. Deixa a bezerra. Deixa os mortos enterrar os mortos, querido. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então, amado, presta atenção. Vamos voltar aqui, olha só. A mente humana é uma mente dispersa. E uma mente dispersa é uma mente infeliz. Escrevem os psicólogos Matthew Kingsworth e Daniel Gilbert, da Universidade de Harvard, na revista científica Science. A habilidade de pensar sobre o que não está acontecendo no momento é uma conquista que ela é capaz de conhecer, ela é cognitiva, mas tem um custo emocional. Então presta atenção. Isso é uma capacidade que o ser humano tem, mas tem um custo emocional, querido. E esse custo emocional não é bom. Por quê? Porque eu vou viver infeliz. Eu estou pensando em algo que, humanamente falando, para minha carne é bom, mas quando eu volto para minha carne, o que eu estou fazendo é horrível e eu quero sair dessa vida. Por quê? Porque eu não tenho um coração grato. Quantas vezes eu vejo pessoas reclamarem pelo que não tem, mas quantas vezes eu também não vejo as pessoas agradecerem pelo que tem? Não vejo isso, querido. Eu vejo reclamar pelo que não tem, mas agradecer pelo que tem, não vejo. Presta atenção, querido. Tem pessoas que falam assim, reclamam porque podiam estar de repente no seu país de origem ou qualquer outro país. Meu amado, tem pessoas no Brasil que estão passando uma necessidade horrível. Aí tem pessoas, como eu citei aqui, os Estados Unidos, né, Japão. Tem pessoas lá que passam fome. Tem pessoas que perderam casas e estão homeless. Sabe o que é isso? Sem teto, morando no meio da rua. Deus tem te dado o melhor dessa terra e você está reclamando, querido. Presta atenção, igreja. Presta atenção. A felicidade não está onde eu estou. A felicidade está no Senhor. Não importa onde eu estou, querido. Não importa se o lugar é frio, é quente. Não importa. Sabe por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu estou alegre por quê? Porque mesmo nesse lugar, Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Querido, isso é vida. Isso é vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A pesquisa, querido, presta atenção, acompanhou 2.250 pessoas por meio de seus iPhones. Um aplicativo foi instalado para perguntar aos voluntários o quanto felizes estão e o que estão fazendo no momento, e se estão pensando sobre a atividade que estão realizando ou sobre qualquer outra coisa. E neste caso, se é um pensamento agradável, neutro ou desagradável. A pergunta aparecia na tela dos iPhones, querido, em certos intervalos. Quando o resultado saiu e foi computado, querido, o que acontece é que os cientistas constataram que a mente das pessoas estavam, querido, divagando, ou seja, vagueando, fantasiando, que a mente das pessoas estavam andando sem rumo. Sabe quanto? 46,9% do tempo. Isso é quase metade do tempo, querido, de uma pessoa. O dia tem 24 horas. Era quase 12 horas pensando, querido, em nada. Vagando completamente. Fantasiando coisas. E esquecendo de ser grato pelo que Deus te deu. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Neste momento, amado, que eles estavam com a mente fantasiando, vagueando,
O que acontecia, amado, era o seguinte: é que eles se sentiam infelizes. O estudo indica que a análise de intervalo causa efeito. Apontam que a mente divagante, no caso a mente fica vagueando, fantasiando, dos voluntários geralmente a causa e não a consequência da sua infelicidade. Então preste atenção, que a minha mente está fantasiando e vagueando não é consequência de algo que aconteceu, é a causa de eu estar infeliz. Eu deixar a minha mente, querido, vagueando, deixar a minha mente vazia, andando por onde ela quer, o que acontece é que isso faz com que eu seja infeliz, com que eu viva uma vida medíocre. E Deus não tem isso para vocês, igreja. Amém. Deus tem uma vida próspera. Amém. Em todas as áreas. Amém. Seja espiritual, seja emocional, seja material, onde for. Deus tem uma vida, querido, suprida para vocês, igreja. Amém. Deus tem uma vida suprida para mim. Não tem motivo, nem tem espaço para infelicidade. Amém. Só tem motivo para se alegrar. Sabe por quê? Porque eu e vocês eram por estar mortos naquela cruz, e Ele nos deu vida juntamente ao Pai. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, amado, presta atenção. O estudo mostra que nossa vida mental é permeada um nível significativo pelo tempo não presente. Então, presta atenção, querido, porque só após eu ter o centro das ideias controladas sobre o meu entendimento, sobre a minha mente, é que passamos a estar contentes no tempo chamado hoje. Prestem bem atenção nisso. Somente quando eu passo a ter controle sobre as minhas ideias, sobre o gerador de ideias, sobre o meu emocional, sobre a minha mente, é que eu passo a estar feliz no tempo que se chama hoje. No tempo que se chama hoje. Lucas 5:26 diz assim: todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus e encheram-se de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Amado, quando ficamos pensando na morte da bezerra, além de vivermos uma vida infeliz, eu deixo de ver as coisas extraordinárias, amado, que Deus está fazendo na minha vida. Eu começo a ver que eu não estou num lugar tal, ou que eu não estou no trabalho tal. Minha mente fica vagando, fantasiando, e o que acontece é que isso me impede de ver as coisas extraordinárias, isso me impede de ver o mover de Deus na minha vida, me impede de ver a graça, a misericórdia, que Ele provê o pão de cada dia, que não falta o teto sobre a minha cabeça, que eu acordo todos os dias de manhã e que eu tenho um trabalho. Eu não consigo ver isso mais. Por quê? Porque eu não estou tendo controle sobre a minha mente. A minha mente vaga, e eu começo a fantasiar, começo a pensar: se eu estivesse num lugar tal, se eu estivesse na empresa tal, se eu estivesse no trabalho tal, se eu estivesse no casamento tal, se eu tivesse... Que seja grato pelo cônjuge que Deus te deu, pelos pais que Deus te deu, pelos filhos que Deus te deu. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Presta atenção. Salmo 118:24. Olha o que Deus fala: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Querido, isso é uma oração, isso é algo que a gente tem que trazer à nossa mente todos os dias de manhã. A gente tem que acordar de manhã e falar: esse é um dia que o Senhor fez. Se é um dia que o Senhor fez, eu tenho que me alegrar e me regozijar neste dia. Não vou esperar para amanhã, é hoje. Amém, igreja? Amém. Se alegre hoje no Senhor. Se alegre hoje no Senhor. Se alegre hoje no Senhor. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Quando, amado, não mantemos os nossos lombos cingidos, a nossa mente cingida, o nosso coração enganoso, sentimental, nos leva, querido, a divagar, e a ansiedade passa a ser a nossa conselheira. Eu começo a ficar ansioso. Não vejo, já estou nessa situação. Não vejo a hora de sair desse país.
Não vejo a hora de terminar a minha escola, que aí eu posso ir para não sei aonde, posso fazer não sei o quê. Não vejo a hora, Deus. Não vejo a hora, Deus. Não vejo a hora. Querido, para com não vejo a hora. Você não está vendo a hora e também não está vendo as coisas extraordinárias que Deus está fazendo na tua vida. Você está conseguindo entender, querido? E assim você não vai conseguir romper limites nunca. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Presta atenção. E o que acontece, amado, é que eu começo, quando a ansiedade começa a ser minha conselheira, eu começo a agir de acordo e na força que já ocupou a minha mente, que já ocupou a minha alma. Eu ajo dessa maneira. Você está entendendo, querido? Da mesma maneira, com a mesma força que entrou e tomou conta de todo o meu interior, eu começo a agir na força do meu braço, do mesmo jeito. Você está entendendo, querido? Amém? Então presta atenção, amado. Porque Filipenses 4,6 diz assim, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não ande ansioso. Você tem um desejo no seu coração? Ah, pastor, tenho. Glória a Deus. Coloque isso diante do Senhor, entregue ao Senhor e se alegre no Senhor, no tempo que se chama hoje, nesse dia, agora. Se alegre com o que você tem, com o que o Senhor entregou agora para você, que essa é a porção que lhe cabe. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora tem a segunda coisa, o resultado quando o ósculos é controlado, quando a minha mente é controlada. Sabe o que acontece? Presta atenção, o resultado de cingir o entendimento. Nós vimos anteriormente que é ser sóbrio. Nós vimos que ser sóbrio é alguém que é moderado. Olha o que diz Provérbios 4,23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes de vida. A palavra está falando assim: sobre tudo que você tem para guardar, faz o seguinte: guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda o centro, controle esse centro de informações, controle esse centro aí, querido. Isso nos capacita, amado, a ter paciência na graça que nos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, que ainda está sendo entregue progressivamente em meio a muitas provas e tribulações. 1 Pedro, querido, 6 em diante diz assim: nela exulteis ainda que agora por um pouco de tempo sendo necessária, haveis sido entristecido por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, seja achado para louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Presta atenção, amado, sem controlar o centro gerador de sentimentos e ideias, não temos a capacidade, amado, de esperar inteiramente no Senhor. Nós não vamos conseguir. E o que acontece, querido, como consequência nós vamos perder a santidade. E o que acontece é que o fermento, ele começa a ser levedado. Eu começo a me alimentar com o fermento dos fariseus. Começa a entrar informação que não tem que entrar. Começa a entrar ministração que não tem que entrar. Começa a entrar ideia que não tem que entrar. Isso começa a gerar dentro de mim. E daqui a pouco eu estou tendo ações e estou perdendo a santidade, estou me afastando de Deus. Isso me leva a caminho de morte. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Agora você quer ver como é que eu controlo a minha mente? Você quer sair daqui com essa prática? Amém? Amém. Glória a Deus. Primeira coisa que a gente tem que ver: cuidado com a alimentação da alma. Cuidado com o que entra na tua mente. Cuidado com o que você tem alimentado o teu espírito. Cuidado com o que tem servido de alimento para a tua vida e motivação. Presta atenção. Livrando-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e fofoca. 1 Pedro 2, versículo 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Então presta atenção, a palavra está dizendo assim: se livre dessas coisas, se livre das maldades, para de ter olhos maus. Tem pessoas, querido, que é incrível, você fala alguma coisa, ele entende sempre da maneira errada. Às vezes tem duas maneiras de pensar, ele não parafraseia, ele não pergunta.
Ele interpreta da pior maneira. Não, o fulano de tal disse isso, e você não falou nem aquilo. Você está conseguindo entender, querido? Cuidado com a fofoca, cuidado com a hipocrisia, o engano, cuidado com o coração maligno. Olha só, querido, presta atenção. Desejando de coração ainda mais o leite espiritual genuíno. Então eu me livro de toda maldade e começo a desejar o leite espiritual genuíno. Pastor, que leite é esse? 1 Pedro 2, o versículo 2 e 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele não seja dado crescimento, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tem experimentado que o Senhor é bondoso. Você tem experimentado, igreja, que o Senhor é bondoso? Amém. Amém? Glória a Deus. Então presta atenção. Você está apto a provar desse leite genuíno, espiritual. Pastor, não entendi. Que leite genuíno espiritual? É um leite, querido, que ele nos dá crescimento para a salvação. Não entendi. É a palavra de Deus. Esse é o leite genuíno, querido. É a palavra de Deus. Começa a encher a tua mente e protegê-la com a palavra. Começa a proteger com a palavra. É a palavra que tem que entrar. Não tem que entrar ideias, não tem que entrar o curso desse mundo, não tem que entrar nada dessas coisas, não tem que entrar o que a televisão e a mídia dizem. Tem que entrar o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? A segunda coisa é que quando isso começar a entrar na minha mente e eu começar a controlar, eu tenho que oferecer sacrifício agradável a Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Primeira coisa, ofereça o seu coração. Provérbio 23, versículo 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está pedindo, querido, a igreja dele fala assim: filho, me dá o teu coração, me dá a tua mente, deixa que eu controlo. Por isso que eu falei desde o início, sem leitura da palavra, para encher esse armazenador, esse centro de controle aí. Presta atenção, tem que ser a palavra de Deus. E para que isso, amado, seja protegido, isso tem que ser entregue na mão de Deus. Não pode entregar na mão de outro. Precisa do Senhor para que isso seja feito. Precisa do Senhor para que isso seja feito. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E outra coisa, aí você fala assim: pastor, mas eu tenho desejos. Entregue os seus desejos na mão do Senhor. Coloque diante do altar de Deus. Salmos 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, igreja. Após a entrega total, após a entrega de tudo ao Senhor, comece, querido, a fazer, sabe o que? A trabalhar para o Senhor. Não fique parado esperando cair do céu. Cuide das coisas de Deus, pois Deus vai cuidar das suas. Amém, igreja? E para isso, querido, torne-se edificador da casa de Deus. 1 Pedro 2, versículo 4 em diante, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem. Cadê as pedras que vivem aqui? Aleluia! Glória a Deus! Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, recebe agora, igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, mas fez com um propósito, para que você abra a boca, para que eu abra a boca, querido, e comece a proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Presta atenção, versículo 10, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amado, se tornar pedra viva que edifica a casa de Deus é controlar totalmente o centro de decisões, a fim de sermos como Jesus, a pedra viva e principal. Sabe como é que Jesus fez isso? Ele ofereceu o sacrifício agradável ao negar-se a si mesmo. Portanto, amados, você pode sair daqui perguntando: mas pastor, como é que eu posso romper limites com uma alma inquieta, insatisfeita e depressiva? Não tem como. Não tem como. Se você se vê nessa situação hoje, Deus está trazendo aqui para dizer para você que não tem como você viver uma vida feliz se você ainda está nesse abismo. Mas há uma saída e Deus está trazendo hoje a vocês. E Deus está trazendo hoje a mim, para que a gente se levante como mais do que vencedor. Amém. Só que para que isso comece na minha vida, tem que haver entrega, tem que haver sacrifício. Eu tenho que abrir mão do meu eu tenho que abrir mão da minha vida, eu tenho que abrir mão dos meus planos, dos meus desejos, e colocar isso diante do Senhor. Preste atenção, amado. É exatamente quando aprendemos a cingir o nosso entendimento que recebemos a paz interior que excede todo o entendimento. 2 Coríntios 10:5 diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Presta atenção, igreja. Quer ter o entendimento cingido? Quer ter a mente protegida? Quer ter o centro de informações protegido? Amém? Amém. Presta atenção que Paulo está dando aqui, ó. Obedeça a Cristo. Obedeça a palavra. E a nossa mente vai começar a ser protegida pela palavra de Deus. E aí a consequência, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o que, querido? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Jesus está pedindo de mim e de vocês hoje, você sabe o que é? Dá-me, filho, teu coração. Sabe isso aí que tem controlado as suas ações, as suas emoções? Deus está falando assim: me entrega isso, deixa que eu controlo. Entrega o governo a mim. Pare de usar os seus membros a serviço do pecado e comece a servir como instrumento de justiça. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês.